Bom, eu sou Rosângela Brito, professora da Universidade Federal do Pará, do Programa de Pós-Graduação em Arte da UFPA. Luena Miller Chaves é discente do mestrado, linha 3, Memórias, Histórias e Educação em Arte, do mesmo programa, PPG Arte, UFPA. A nossa apresentação versa sobre o andamento da pesquisa de Luena, sob a minha orientação. O título é Elf Galeria de Arte, Patrimônio Artístico e Pesquisa sobre Artes Visuais em Belém, para o Comitê de Patrimônio, Conservação e Restauração. Neste artigo, buscamos refletir acerca da realização da pesquisa sobre patrimônio artístico, no caso, uma galeria de arte, com seus acervos documentais e coleções, compreendida pelo viés de um procedimento de preservação de um bem cultural e artístico, em interface com a pesquisa em patrimônio artístico, que equivale às trajetórias do galerista e da ELF, Galeria de Arte. No primeiro tópico, apresentaremos uma breve reflexão sobre os arranjos teórico-práticos da pesquisa e a trajetória da galeria e de seu fundador, Gileno Miller Chaves. Refletiremos sobre o bem patrimonial da esfera privada, destacamos a importância de compreender o bem patrimonial artístico como uma atribuição de valor. As palavras-chave é ELF Galeria de Arte, acervo documental, coleção de arte, valores e patrimônio artístico. Bom, a ELF Galeria de Arte foi criada na década de 80. Hoje nesse ano ela está completando 40 anos de existência e foi criada por Gileno Miller Chaves, um advogado que desempenhou vários cargos públicos aqui no estado do Pará, em Belém do Pará, que é a capital do Pará, né? A cidade de Belém do Pará, na região norte do Brasil. E ele criou a galeria, que já teve 3 sedes, né? E ao longo desses 40 anos, a galeria conseguiu uma importância, um significado muito importante no sentido do nosso sistema da arte, ou seja, no aparecimento, no incentivo dado a jovens artistas, aos eventos em si que ela organizou, também ele conseguiu construir um eixo de diálogo com artistas da região sudeste, trouxe bastantes exposições de pessoas do Rio, São Paulo e de outros estados, e conseguiu, ao longo desses 40 anos ininterruptos, incentivar o colecionismo na região, o colecionismo particular, né? Ou seja, voltado à formação de colecionadores, né? Que foram incentivados por ele, muitas pessoas próximas e que frequentavam a ELF, e que hoje continuam sendo colecionadores, né? Então, é importante essa galeria na nossa historiografia da arte em Belém do Pará, o paraense. Tá? Então, o arranjo teórico da pesquisa partiu exatamente daquele conceito, aquela separação em que a artista e pesquisadora diferencia, né, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a pesquisa em arte e a pesquisa sobre arte, tá? Então, que é a Sandra Rey. Então, a pesquisa em arte equivale aos processos, né, do saber fazer do artista. E as pesquisas sobre arte equivalem aos discursos sobre a arte, feitos pelos galeristas, pelos historiadores, estetas, enfim. Tá? Então, a gente aproxima essa reflexão para a pesquisa em patrimônio e a pesquisa sobre patrimônio. Tá? Então, relacionando a pesquisa em patrimônio voltado, no caso, para a Galeria ELF, a partir da ação, né? Entendendo a preservação no seu sentido lato, né? Que não é aproximando a ideia de preservação da dimensão da pesquisa, nesse sentido, e também
da dimensão da preservação, trazendo para o âmbito da museologia, que é um dos pilares da museologia, né, também voltada aos bens patrimoniais, que é a dimensão dos processos de musealização, que é o processos de salvaguarda, que envolve a preservação. No ato de preservar está o ato da pesquisa, está o ato da documentação, guarda em reserva, conservação, a restauração daquele bem. E nos atos de comunicação, tá as exposições e as ações educativas e socioeducativas, voltado ao bem cultural. Então, esses são os processos de musealização que envolve os processos de salvaguarda, os processos de comunicação de um bem cultural. Então, nós trazemos a dimensão da preservação como eixo também muito importante dentro do campo da museologia, né? Dentro dessa ideia de salvaguarda, e voltada à questão da preservação, nós trazemos aí a dimensão da pesquisa sobre patrimônio, né? Nessa voltada a um bem patrimonial da esfera privada, que no caso é uma galeria particular, né? Que é um legado patrimonial. Gileno Miller Chaves faleceu e esse legado passou aos filhos e à esposa de Gileno, que vem mantendo essa galeria em funcionamento, e a filha, no caso, a Luena, que é filha dele, vem desenvolvendo essa pesquisa debruçada nesses acervos de naturezas diferenciadas, tem as agendas, é uma pessoa muito meticulosa, anotava tudo, tem os projetos, tem a hemeroteca, tem fontes diversas, né? Cartões postais, enfim, as correspondências que ele trocava com os artistas, os galeristas, vem se debruçando nessa massa documental para poder constituir a trajetória da galeria em suas fases, né? E as suas ressonâncias dentro do sistema da arte local. É nesse sentido que é o arranjo teórico que a gente está trazendo na pesquisa de Aluena. E é importante também dizer a dimensão que a gente pensa a ideia de patrimônio, tá? Então, a ideia de patrimônio é um conceito polissêmico, né? A gente está dando ênfase ao patrimônio no nível pessoal até o nível coletivo. Quando a gente fala de patrimônio, a gente associa a dimensão de pertencimento, né? De afetos, e também a dimensão da memória, a memória individual, a memória coletiva, a memória social. E aí, como Maurice Aubvax nos coloca, né? Toda a memória coletiva se constitui nessa dimensão da memória individual, e essa questão da contraface da memória, que é o esquecimento. Então, quando a gente fala de um bem patrimonial, a gente está tentando trazer essa dimensão polissêmica e compreendendo o patrimônio no seu sentido plural, como patrimônios, e integrado a dimensão do patrimônio cultural material, né? E com a dimensão do patrimônio cultural imaterial, os discursos sobre e a materialidade dele, né? Sem essa preocupação mais para efeito de estudo, né, das adjetivações do patrimônio histórico, documental, enfim, patrimônio cultural e material, então os saberes, os fazeres, as danças, os ritos, a gente tem todo um estudo pontual sobre essas diversas categorias. E o que a gente está trazendo aqui é uma reflexão mais associada à pesquisa em e sobre esse patrimônio, especificamente um patrimônio particular, que é a Galeria Elf, né? E o legado constituído nesses 40 anos por essa galeria e as suas interfaces com o sistema da arte local, em Belém do Pará. Tá? Então, a gente traz uma referência a um texto de Ulpiano Bezerra de Menezes, que ele fala sobre o patrimônio cultural entre o público e o privado, tá?
dessa esfera pública e privada, traz essas dimensões do patrimônio enquanto signo, enquanto atribuição de valor, enquanto um bem sentido financeiro, né? de intergerações, enfim, ele faz toda uma reflexão, né? E nos lembra, né? que esse estudo, né? desses patrimônios, né? eles são dinâmicos e a gente tem que acompanhar essas práticas de sociabilidade e essas diversas diferenciações ao longo do espaço e do tempo desses bens culturais. Então, citando ele diretamente, ora, para entender o patrimônio cultural nesse quadro que ele é próprio, como um fenômeno social, sempre vinculado a um espaço e tempo específicos, é preciso entender também historicamente as formas de sociabilidade que são extremamente variáveis. Por isso, os conceitos, sentidos e práticas da vida privada e da vida pública, da esfera privada e pública, de ação privada e pública, não são universais e nem estáveis. Então, é nessa correlação que a gente está buscando compreender esse legado dessa pesquisa sobre e em patrimônio, tendo a ELF como eixo reflexivo e todos os seus acervos de natureza diferenciada. Tá? E a questão que se põe é qual a ressonância ou a aderência dessa instituição cultural ela tem trazido a dimensão dessa vida pública do mundo da arte aqui em Belém. Nessa andamento da pesquisa, nós já conseguimos pontuar, né, a contribuição exatamente que a gente já apontou brevemente, que foi o espaço aberto para jovens artistas. Eu mesmo sou um exemplo disso, que na década, eu sou pintora, e na década de 1987 fiz uma exposição individual na ELF Galeria, e o Gileno sempre foi uma pessoa que me deu apoio, adquiriu minhas obras, me ajudou a me inserir no mercado da arte incipiente em Belém, mas existente, né? E a outra dimensão é a questão de trazer artistas de fora, essa relação nossa com outros artistas, exposições que até o momento, na década de 80, 90, não tinha de determinados artistas, e esse tratamento também profissional de aquisição de obras, no sentido de contribuir com a subsistência também, né, desses artistas, jovens artistas, e principalmente o que a gente observa é a preocupação dele de doar coleções, adquirir coleções e doar determinadas coleções de artes visuais para instituições públicas, como foi doado ao Museu da UFPA, ajudou a criar no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos um museu, que é o Museu de Arte do CCBEL, doando também uma parte da coleção que ele adquiria. E a outra também muito importante foi o embrião que a galeria possibilitou, que foi da formação, vamos dizer, usar a palavra formação, de colecionadores, um colecionismo aqui particular em Belém. Então, são pessoas que frequentavam a ELF, que adquiriram a partir da ELF, ele ia orientando, e que são colecionadores e que têm coleções bem significativas aqui em Belém, né? Então, a gente pode, em outra comunicação, citar e mostrar esses estudos mais detalhadamente. Então, é essa a relação que a gente traz desse patrimônio privado, né? Porque é de ordem familiar, né? A forma de funcionamento é uma galeria particular, e o estudo de uma galeria dentro do sistema da arte, geralmente a gente estuda instituições públicas, né? E a contribuição dessa galeria, a partir, esse estudo traz como fontes esses acervos diversos de natureza documental, bibliográfica e museológica, que a gente está chamando que são as peças, as obras de arte visuais que o artista congregou na sua galeria, e relatos também, entrevistas com familiares, a esposa, enfim, e com pessoas que oriundas que são colecionadores hoje, né? Então, é essa a contribuição dessa pesquisa, tá? Para a esfera
de refletir o patrimônio cultural numa esfera pública e relacionada com a questão do sistema da arte local. Muito obrigada